Boa noite aos irmãos, vamos dar início ao nosso culto de quarta-feira, culto de oração. Vamos orar pedindo para que Deus esteja nos orientando, nos abençoando, guardando a cada um de nós, recebendo o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua igreja, ó Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco neste momento, recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração, Senhor, pois confessamos que somente Tu és Deus, Senhor. Somente o Senhor é capaz de nos ajudar nesses momentos difíceis que estamos vivendo, Senhor, através do Teu Santo Espírito. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, diante das tribulações, Senhor, que nós possamos conquistar a vitória, meu Deus, o Senhor tem preparado para o Teu povo, Senhor. Sabemos que as lutas, as batalhas, Senhor, são difíceis, mas confiamos em Ti, ó Deus, porque Tu és um Deus fiel. Receba o nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração. Esteja abençoando a cada irmão, a cada irmã que está participando deste culto, Senhor, nos seus lares, onde quer que estejam, Senhor. Que a Tua graça, que o Teu amor, a Tua misericórdia esteja em cada lar, habitando em cada coração, Senhor. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.
Vamos ler a palavra de Deus, 1 João, capítulo 4, de 15 a 21. 1 João, capítulo 4, de 15 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão, a quem não vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém. Nós estamos na campanha de missões nacionais. Ontem foi a abertura da campanha, um culto muito abençoado. A gente vê como o pastor Fernando Brandão ele é animado, ele é envolvido, e nós também devemos ser assim. A missão não é dele, a missão não é dos batistas, a missão é de Deus. Então nós temos que fazer missões. E o tema é porque ele me amou, porque ele me amou. A divisa está lá em 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro, ao ponto de dar seu filho, seu único filho, para morrer em favor dos nossos pecados. Ele conhece o nosso coração, sabe da nossa maldade, mas ainda assim deu seu filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus. Por isso nós vamos interceder. Vamos interceder pelo nosso país, vamos interceder por essa campanha, vamos orar pedindo para que Deus realmente faça um milagre na vida do nosso país, politicamente, financeiramente, socialmente, mas principalmente espiritualmente. Vamos orar nesse momento, lembrando também
dos nossos irmãos que têm passado por dias difíceis, têm passado por dias de lutas. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez estarmos na Tua presença. Meu Deus, colocamos agora, Senhor, neste exato momento, o nosso país, Senhor, perante o Teu altar, Senhor. Tu sabes as dificuldades, as lutas, meu Deus, que o povo tem enfrentado, Senhor. Sabemos que muitas coisas são culpa, Senhor, dos nossos pecados. Sabemos, meu Deus, que a dificuldade que temos passado, Senhor, as lutas que enfrentamos diariamente, os governantes, Senhor, que governam sobre nós, Senhor, foram escolhidos por nós. Meu Deus, são homens pecadores, homens falhos. E nós te pedimos, meu Deus, que a Tua presença seja com eles, Senhor. Que o Senhor transforme a cada um deles, Senhor. Que Teu Santo Espírito habite no coração de cada um deles, ó Deus. Para que eles possam fazer a Tua vontade, Senhor. E que eles possam, Senhor, governar com sabedoria, com honestidade, Senhor, com respeito. Essa é a nossa oração, Senhor, a respeito dos nossos governantes. Esteja também com a população, meu Deus, com o povo brasileiro, Senhor. Um povo que é batalhador, um povo que enfrenta as dificuldades com alegria, Senhor, mas é um povo que está cansado, é um povo que está abatido, é um povo que já não acredita mais nos seus líderes, Senhor. Mas nós temos uma confiança, Senhor, a confiança em Ti. E nessa confiança, Senhor, nós te pedimos, que o Senhor esteja agindo no nosso país. Meu Deus, que o Senhor esteja fazendo, meu Deus, um verdadeiro milagre durante essa campanha de missões nacionais. Que nós possamos, Senhor, ser instrumentos Teus e alcançar vidas para Ti, Senhor, porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou nós sendo ainda pecadores, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que nós possamos transmitir esse amor tão grande àquelas pessoas que não Te conhecem, Senhor, para que elas possam conhecer, para que elas possam experimentar esse amor e possam experimentar a salvação em Cristo Jesus. Senhor, seja com os nossos irmãos, Senhor, os nossos missionários que estão espalhados por todo o país, Senhor, muitos passando por problemas devido à pandemia, Senhor, sem poder se deslocar, sem poder, Senhor, ter ali o seu trabalho, a sua evangelização, Senhor, mas Tu tens trabalhado no meio do Teu povo, Senhor, tem levantado ferramentas e nós Te louvamos porque a internet é uma delas, Senhor, as redes sociais são ferramentas importantes que temos usado, Senhor. Meu Deus, esteja com os missionários, esteja com os pastores, com os nossos líderes, Senhor, com os nossos irmãos em Cristo, despertando, vocacionando a cada um, Senhor, para essa obra tão importante. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o nosso país, Senhor, em relação à Covid, Senhor, que o Senhor esteja restaurando vidas, que o Senhor esteja fazendo milagres, Senhor, na vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, Senhor. Muito obrigado por aqueles que têm vencido essa batalha, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue a abençoar a cada lar deles, Senhor. Aqueles, meu Deus, que infelizmente tiveram perca na sua família, Senhor, que Teu Santo Espírito conforte, Senhor, console, esteja realmente, Senhor, dando paz a esses corações amargurados, Senhor. Sê conosco, Senhor, sê com este culto, esteja abençoando os nossos corações através da palavra que o Senhor já preparou, Senhor, através do pastor Odomiro, que nós possamos, Senhor, sermos edificados, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração, Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Boa noite. Esse é o nosso momento missionário do culto dessa quarta-feira. Nós temos falado sobre o amor de Deus. O tema da nossa campanha é Porque Ele me amou. E a divisa, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,16. A nossa meditação de hoje diz o que fazer diante desse amor. O amor de Deus é um amor de atitudes.
não somente de palavras, um amor que não fica inerte, mas se dispõe e vai pelo sertão, pelas matas, rios, comunidades isoladas e também chega aos grandes centros urbanos do Brasil. É um amor que não ignora as duras realidades do país, mas que transforma a vida dos que são alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Acreditamos que quando alguém experimenta esse amor, também admite que a vida deve ter esse mesmo propósito de partir para a ação e não ficar no simples falar. Porque ele me amou. Amo o próximo, não por uma imposição ou obrigação, mas como forma de gratidão e de retribuição a Deus. Porque ele me amou, multiplico discípulos de Cristo, levando esse amor aos 4 cantos do país. Porque ele me amou, oro para os que ainda não conhecem esse extraordinário amor, sejam alcançados por ele. E porque ele me amou, reparto o que tenho com os que têm pouco ou nada. Quem precisa ser amado por nós? Todos aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus, manifesto por meio do envio de Jesus Cristo à humanidade, que é o caminho para a verdadeira transformação da vida. A partir dessa certeza, porque Ele nos amou primeiro, nos comprometemos, oramos, investimos, sustentamos a causa missionária, sem medir esforços para tirar as pessoas das drogas, da miséria, da prostituição ou de qualquer outra realidade aprisionadora, e nos colocamos à disposição do reino como instrumentos nas mãos do Senhor para levar o amor de Deus a todo o Brasil. Amém? Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando. Vamos nesse instante orar ao Senhor. Os pedidos de hoje, os 10 pedidos de oração dessa quarta-feira são os seguintes. Ore por todos os aprisionados por vícios, para que sejam libertos pela verdade. Ore para que Deus abençoe as famílias do Brasil. Ore pelas cristolândias em todo o Brasil, para que sigam firmes em suas missões. Ore para que Deus ampare os mais pobres e vulneráveis. Ore pelas crianças atendidas nos projetos missionários. Ore pela recuperação da economia no nosso país. Ore por mais parceiros sustentadores da obra missionária pelo PAN Brasil. Ore pelas igrejas brasileiras para que sigam firmes em sua missão. Ore pelo fim do tráfico e consumo de drogas no país. Ore para que Deus ilumine sempre os líderes de seu povo na escolha de decisões sábias. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus e Pai, ó Deus, o Senhor que é o Deus das nossas vidas, que é soberano sobre todas as coisas, o Senhor que tem na mão o coração dos reis, o Senhor que domina o destino das nações. Nesse instante nós clamamos ao Senhor pelo nosso país, porque a Tua palavra diz que nós que somos o Seu povo, que se nós nos ajoelharmos diante do Senhor, se nós então clamarmos, que se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor então vai ouvir do céu, o Senhor então vai sarar a nossa terra, o Senhor então, ó Deus, vai mudar a nossa sorte. Então, ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor para te clamar, tem misericórdia desse país, tem misericórdia desse povo, tem misericórdia de nós. Senhor, nos ajuda porque nós sabemos que só o Teu Evangelho muda o Brasil. Senhor, nos ajuda a ser firmes e constantes na Tua obra, a levar o Teu Evangelho a esse povo, a falar do Senhor, a pregar a Tua palavra a tempo e fora de tempo, a Deus fazer a Tua obra, a contribuir, orar por missões, ó Deus, a estar dispostos em qualquer oportunidade, porque nós sabemos, ó Deus, que
O Brasil precisa do Senhor, só Jesus transforma e nós precisamos levar essa mensagem ao nosso país. Então tem misericórdia de nós, ó Deus. Abençoa cada um desses pedidos que foi feito. Abençoa o nosso país nesse momento de enfermidade. Abençoa a obra de missões nacionais, cura os enfermos, consola os enlutados. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, das tuas igrejas, tem misericórdia daquelas pessoas que ainda não te conhecem. Senhor, nós te pedimos por essa causa, nós te pedimos por esse povo, nós te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos amou, e nós queremos demonstrar o nosso amor pelo Senhor, nós queremos demonstrar a nossa gratidão fazendo a tua obra. Então nos ajuda, nos capacita, coloca no nosso coração o desejo de servir ao Senhor com força, com alegria, com disposição. Senhor, nesse instante queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja com os missionários dessa obra de missões nacionais, que onde eles estiverem, eles estejam sendo sustentados, guardados e amparados pelo Senhor. Nós te louvamos, engrandecemos o teu nome e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder a vida atrás. A escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho
Olá, mais uma vez, com alegria no nosso coração, queremos transmitir a meditação da Palavra de Deus ao seu coração, essa palavra que é viva e eficaz. Hoje nós vamos ler a Palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo de 22 a 36. Nós lemos a palavra e ela nos declara o seguinte: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos, chegando de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua presença, à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porque eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, porque temos este privilégio maravilhoso de abrir a sua palavra, meditar nas verdades que é a tua palavra. Nós te louvamos por isso. Pedimos que o teu Espírito agora nos conduza, coloque as palavras no meu coração, na minha boca, para que aqueles que ouvirem possam ouvir de fato uma palavra revelada pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos falar, usando esse texto de João 6, a partir do verso 22, sobre uma visão errada do Senhor
Jesus Cristo. Quando o Senhor realizava o seu ministério, ele andando com seus discípulos, ele então perguntou, indagou aos seus discípulos, ele fez 2 perguntas aos seus discípulos a respeito da sua pessoa. E ele perguntou, a primeira pergunta foi: o que as pessoas estão dizendo? O que os homens, o mundo está dizendo ser eu, ou o que eu sou? E os discípulos responderam, estão dizendo por aí que o Senhor é um profeta, ou seja, o profeta Elias que ressuscitou, Jeremias, e João Batista, e outros profetas. O que eles pensam a respeito do Senhor é isso que o mundo está pensando. O mundo sempre pensa errado sobre a pessoa de Jesus. Mas ele fez a segunda pergunta para os discípulos, e esta foi: e vocês? O que vocês acham que eu sou? Quem eu sou de fato para vocês? E eles então responderam através do apóstolo Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, Jesus olhou para Pedro e disse: bem-aventurado Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaste essa verdade, mas meu Pai que está nos céus. Jesus estava dizendo então para Pedro, em outras palavras: a compreensão que você tem a respeito da minha palavra não é uma compreensão dada por homens, por seres humanos, por mente humanas, por sabedoria humanas, mas é uma compreensão revelada pelo meu Pai, revelada pelo Espírito Santo. Então existe 2 visões a respeito de Cristo: a visão daqueles que já conhecem a Jesus, que ele é o Filho do Deus vivo, é o Deus que veio ao mundo, se fez homem para morrer na cruz e nos salvar. E a outra compreensão errada de Jesus, que é, como diz o povo, é João Batista que ressuscitou, é Jeremias, é Elias e outros profetas. Isso não é uma revelação de Deus, é um entendimento da mente humana que não conhece a Deus. Então, vai sempre existir uma visão errada sobre Jesus. Na época dele já existia isto, já havia esta compreensão errada do Senhor Jesus. E nós podemos ver nesse texto, podemos destacar alguns pontos importantes. E o primeiro é: a visão errada de Jesus leva o pecador, a pessoa, buscar a Jesus visando apenas os bens materiais ou bênçãos materiais para a sua vida. Nós temos hoje a chamada doutrina da prosperidade, que tem uma visão totalmente errada de Deus, de Jesus Cristo, que ele é um Deus que existe para abastecer as despensas das pessoas, para abastecer a conta bancária, a crescer então as empresas dessas pessoas. E então é uma visão errada de Jesus. As pessoas buscam a Jesus visando receber uma bênção material do Senhor Jesus. Aquela multidão que no dia anterior foi alimentada por Jesus com a multiplicação dos pães e dos peixes,
Agora, um dia depois, saiu à procura do Senhor Jesus, procurava Jesus, onde está ele, onde Jesus está. Eles estavam procurando o Senhor Jesus, não para adorar, não porque criam que ele era de fato o Filho de Deus, o Deus que se fez homem, o Cristo de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade. E então aquela multidão foi atrás de Jesus e, encontrando, perguntou quando o Senhor chegou aqui, né? Mas eles estavam querendo outra vez que Jesus multiplicasse os pães e resolvessem a questão material deles, para que eles não viessem mais a trabalhar e que estivesse sempre buscando a Jesus para receber os bens materiais. Então, isto não é uma promessa de Deus, não é uma doutrina da Bíblia para o homem. A Bíblia não ensina e nem manda buscarmos a Cristo, né? A pessoa buscar a Cristo apenas para receber bênçãos materiais. E essa multidão, então, procurou Jesus. No final desse capítulo 6, essa multidão abandonou o Senhor Jesus porque ele não ele não deu aquilo que eles buscavam, que eram as bênçãos materiais. E essa multidão, no final do capítulo 6 de João, abandonou o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, uma visão errada do Senhor Jesus impede o homem de perceber que Jesus é Deus, né? Jesus, no versículo 26, falando ainda sobre o tema, o ponto primeiro, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então, essas pessoas pensavam que Jesus era apenas um profeta, um milagreiro que podia fazer milagres, sustentar materialmente falando as pessoas, mas ele disse para aquelas pessoas: vocês não estão me procurando, porque o objetivo, a vinda dele ao mundo não foi para resolver todos os problemas materiais das pessoas, mas para resolver o problema do pecado na vida das pessoas, porque que estava levando as pessoas para o inferno era o pecado na vida deles, que precisavam ser apagados através da fé, da entrega ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus nos fala no versículo 35 e 36 de João 6, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, porque eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. O problema daquela multidão não era falta de fé, era crer em Jesus. Ali estava diante da multidão o pão dos céus, o verdadeiro pão dos céus, que podia saciar a fome e a sede espiritual daquelas pessoas. Mas elas não criam, elas não queriam crer, elas não queriam o Salvador, queriam apenas as bênçãos do Salvador, as bênçãos materiais. E alguém disse que muitos procuram a Deus não por causa de Deus, mas por causa das bênçãos que Ele possa dar às pessoas, ou que Ele venha a dar às pessoas. Então, muitas vezes as pessoas, nessa visão materialista da procura a Jesus, eles não entendem quem é Jesus.
Eles não aprendem que de fato Jesus é o Cristo de Deus, o único Salvador, o único mediador para os homens. Em terceiro lugar, uma visão errada de Jesus, da pessoa de Jesus, leva o homem ou impede o homem de ter necessidades espirituais, de olhar para dentro de si e dizer: eu preciso de Jesus porque eu sou um pecador. Então, muitas vezes as pessoas, por causa dessa visão materialista, elas não têm necessidades espirituais. Se Deus me ajuda, se Deus me sustenta, então o que eu quero mais? Mas o nosso problema não é material, é espiritual. Por isso que nós podemos ler aí o verso 27, Jesus falando: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Quer dizer, Jesus selado pelo Pai como o único meio de resolver o problema espiritual. Vocês não devem ter como preocupação primeira o pão material. Vocês precisam ter, em primeiro lugar, a preocupação com o pão espiritual, que é Jesus Cristo, aquele aprovado pela lei, pelos profetas, aprovado por Deus para ser, então, o Salvador dos homens. Muitas vezes os homens, nessa ânsia, nessa busca de coisas materiais, tira e impede que eles vejam as suas necessidades espirituais e começa agora a querer só coisas materiais. Jesus não veio para isso. Certa vez ele disse a um homem, que disse para ele: mande que meu irmão reparta comigo a herança. Ele disse: quem me colocou como repartidor entre vós? Eu não vim para isso, para repartir riqueza, bens materiais. Ele disse: a vida do homem não consiste naquilo que ele tem, consiste naquilo que ele é. Se ele é um servo de Cristo, é um seguidor de Cristo, creu em Cristo, buscou a Cristo para resolver o seu problema espiritual, então essa pessoa realmente ela é uma pessoa rica de forma espiritual. E foi para isso que Jesus veio, para enriquecer cada pessoa espiritualmente. Não de bens materiais, porque os bens materiais vão ficar aqui. Eles não vão conosco quando nós partimos. Então, por isso, precisamos buscar a Jesus, trabalhar não pela comida que perece. Precisamos disso, fazer isso, mas não deve ser a prioridade, gastar a nossa vida apenas com isso. Precisamos buscar o pão espiritual que é o Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, uma visão errada do Senhor Jesus leva o pecador a pensar que pode salvar a si mesmo. Então, o versículo 28 e 29, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então, a lei era ordenança, era ordem, era exigências, era um mandamento. E a visão dessa multidão era: o que eu possa fazer? Se eu obedecer,
determinadas obras, se eu fizer determinadas obras de Deus, eu posso ser salvo. Então, que obras são essas que eu preciso fazer? Então, muitas pessoas às vezes estão presas a esta realidade, né? Que pensam que pode salvar a si mesmo, que pensa que pode salvar a si mesmo, e então começa a praticar atos benéficos ou beneficiar pessoas, fazendo bem, achando que isto vai dar a vida eterna. O apóstolo Paulo diz que a nossa salvação não vem das obras, daquilo que fazemos para que ninguém se glorie, mas é pela fé em Cristo, e que nós fomos criados, novas criaturas, transformadas para viver as boas obras. Então, as boas obras não é para salvação. As boas obras é o resultado da salvação de Cristo nas nossas vidas. Então, muitas pessoas pensam que pode salvar. A pergunta deles foi, ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Quer dizer, que obra nós precisamos fazer para fazer a vontade de Deus, para ser salvo? Aquele homem que procurou a Jesus, o homem rico, ele disse para Jesus, quando Jesus disse: olha, falta alguma coisa, pratique os mandamentos. Então, Jesus citou os mandamentos que dizia a respeito do relacionamento dele com os homens. E ele disse: isso aí eu observo desde criança. Então, aí Jesus disse: olha, está faltando para você uma coisa, porque ele não tinha relacionamento com Deus. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Então, ele não quis aceitar o Senhor Jesus, porque o seu coração estava justamente nas obras que ele praticava e nos seus bens, nos bens que ele possuía. Ele estava fundamentado nessas coisas. Então, obras não salvam. Obra deve ser o resultado da salvação, do nosso relacionamento, da nossa entrega, do nosso novo nascimento, porque Deus nos preparou para as boas obras, para que andássemos nelas depois que aceitamos Jesus. Em quinto lugar, por último, uma visão errada do Senhor Jesus leva o pecador a pensar que é necessário ver para crer, né? Os Tomés da vida, né? Tomé foi um dos apóstolos de Jesus. Jesus apareceu aos outros apóstolos, ele não estava, e então ele disse para os apóstolos disseram: o Senhor esteve aqui conosco, ele ressuscitou. Tomé disse: eu só acredito se eu ver os sinais dos cravos e o corte do seu lado, né? Então, aí 8 dias depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos e ele estava. E Jesus disse: olha, coloca o seu dedo aqui e aqui, né? E não seja incrédulo. Não seja incrédulo, mas crente, creia na verdade. E ele disse: bem-aventurados que não veem e crê, né? Bem-aventurados que não veem e crê. Nós não podemos ver mais Jesus, né? O veremos quando ele voltar, mas nós cremos, sabemos que ele é real pelo relacionamento espiritual. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo em Romanos 8, que o Espírito de Deus fala, comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então há um relacionamento espiritual. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Não é uma adoração material, é espiritual, é o nosso espírito adorando a Deus. Então muitas pessoas pensam que é necessário ver para crer. Ora, o que
eles disseram no versículo 30 e 34 de João 6. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então eles, para crer em Jesus, exigiram que Jesus fizesse milagres, né? Fizesse realmente algo sobrenatural para que eles pudessem crer em Jesus Cristo. Hoje nós não precisamos mais de milagre para crer em Jesus. Nós temos a ação do Espírito Santo, o convencimento do Espírito Santo nas nossas vidas. E Paulo diz que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós ouvimos a palavra e esta fé nasce no nosso coração e nós cremos em Jesus. E ele diz: faça milagre que nós vamos crer. Hoje ainda existe pessoas correndo atrás de milagreiros, pensando que eles são melhores do que todos, né? Porque eles fazem milagre. Não é o milagre que salva. Não precisamos ver para crer. A maioria dos crentes, né? Desde que Jesus voltou para os céus, os crentes verdadeiros eram pessoas que criam porque ouvia falar, ouvia a palavra de Deus e eram convencidos pelo Espírito Santo a crer em Cristo Jesus. Então não precisamos ver para crer. Jesus é invisível, não precisamos de milagres. Embora o maior milagre que ele realiza, ele ainda realiza milagres, mas o maior que ele faz é mudar o homem, é um novo nascimento na vida do homem, transformar a sua vida. Concluindo, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para mim, que ouvir a minha palavra, os meus ensinamentos, né, que ouvir falar da obra que eu realizei, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, Jesus Cristo precisa ser visto por uma revelação do Espírito Santo. Pedro ouviu de Jesus. Não foi carne e sangue que revelou a você essa verdade, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas foi meu Pai que está nos céus. Porque a sabedoria humana nunca pode revelar Cristo, quem de fato Ele é. O mundo tem muitas visões sobre Cristo. Ele é isto, Ele é aquilo outro, mas nunca entendem pela sua mentalidade, intelectualidade, realmente quem é de fato Jesus. Tem que ser uma revelação do Espírito Santo. Por isso muitos vão querer ser salvos por Cristo, mas não vão poder ser salvos, porque não tem uma revelação de fato de quem é Jesus.
Jesus é Deus que se fez homem, veio ao mundo para nos salvar. Jesus é o único mediador entre nós e os homens. Paulo fala sobre isto, né? Jesus é o único Salvador, não há salvação em nenhum outro, nem embaixo na terra, em cima no céu, em lugar algum há outro Salvador, ele é o único, né? A oração deve ser feita em nome de Jesus, ele é o mediador da salvação. A adoração, o culto tem que ser feito em nome do Senhor Jesus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio. Então, nós temos em Cristo a viva esperança de vida eterna. Ele declarou que aquele que crê nele, ele vai ressuscitar no último dia, o dia que ele voltar. Porque Cristo é Deus que se fez homem. Quando ele foi anunciado a José, disse, ele será chamado Emanuel, que é Deus conosco, que veio ao mundo para nos ajudar, para nos socorrer, como ele disse a Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus, pelo seu Espírito, nos faça entender, compreender, nos revele cada dia Jesus Cristo, o Deus vivo que se fez homem para nos salvar. Amém. Amém. Agradecemos a cada irmão, a cada irmã que participou deste culto conosco, a cada amigo, a cada internauta, a cada familiar. Para a gente é sempre uma alegria ter vocês participando conosco. Lembrando que os nossos cultos nós temos na quarta-feira, 19 horas e 45 minutos. Nós temos no domingo, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. Lembrando que 7 horas da noite ele é transmitido ao vivo pelo Facebook e presencial no templo da igreja. Lembrando que somente 20 pessoas podem participar. Então, se você já quer participar, já coloca o seu nome no grupo ou aí também no Facebook ou no YouTube, que a gente já vai anotar seu nome. Lembrando que você pode participar se não estiver no grupo de risco, se não estiver com sintomas, se não teve contato com quem tem. Então a gente tem que cuidar uns dos outros. Informamos os irmãos que já está aberto o recolhimento dos itens da cesta básica. Se você não sabe o que doar, procure o irmão Weber, procure a irmã Letícia. Eles vão direcionar você como fazer a sua doação, mas é importante que doe. No mês passado nós conseguimos alcançar 7 famílias. Então foi uma bênção, a gente quer alcançar ainda mais, mas isso depende de todos nós contribuirmos unidos, assim como também devemos contribuir para o sustento da igreja, para o sustento de missões, para o sustento do reino de Deus e proclamação do reino dele. Teve uma parte importante ontem no culto de missões, no culto de lançamento, que foi sobre não manter o que está sendo feito, mas sim aprimorar, melhorar. E essa deve ser baseada na nossa fé. Nós devemos orar, buscar a orientação de Deus, porque a vontade dele é de avançarmos, é do reino dele avançar. E ele conta com cada um de nós, com o nosso esforço, com o nosso dom, com os nossos bens. Ele conta com cada um de nós. Então que nós possamos ser participantes dessa obra de Deus que ele nos chamou para participarmos, porque ele nos amou. Que Deus esteja abençoando a cada um. Uma ótima noite de descanso, de paz para cada um de vocês. Fiquem com Deus.